Globe goes to Emilia Perez. Foram 4 prêmios no Globo de Ouro, incluindo o de melhor filme de língua não inglesa. Com 10 indicações, o musical Emilia Pérez foi o destaque da premiação. Dirigido pelo francês Jacques Audiard, o filme se passa no México e relata a história de Manitas, chefe de um cartel de drogas na capital do país. Manitas pede ajuda a uma advogada para passar por uma cirurgia de transição de gênero para escapar dos seus inimigos. O filme é protagonizado pela atriz trans Carla Sofia Gascon. Manitas del Monte es un cártel en el mercado de las nuevas drogas. Quero ser uma mulher. O sucesso no Globo de Ouro foi o prenúncio do que viria na principal premiação do cinema. Depois de 3 indicações, o filme se tornou recordista no Oscar desse ano, incluindo a de melhor atriz para Carla Sofia Gascon, a primeira trans a ser indicada ao prêmio. E também a de melhor filme internacional, categoria na qual é considerado o principal adversário do brasileiro Ainda Estou Aqui. Mas junto ao sucesso, críticas começaram a aparecer. Primeiro de mexicanos, que acusaram o musical de estereotipar o país. E Emilia Pérez é um filme que se passa no México, mas na verdade é uma produção francesa gravada na França com pouquíssimos atores mexicanos no elenco. Recentemente, um técnico de som admitiu que usou inteligência artificial para modular a voz da Carla Sofia Gascon. Muitos críticos acusam o roteiro de criar uma história estereotipada da mulher trans. Em meio à disputa com Ainda Estou Aqui, Carla Sofia Gascon fez graves acusações. Ela disse que a equipe de Fernanda Torres, estrela do filme brasileiro, estaria orquestrando as críticas contra ela. Atentar publicamente contra um filme concorrente vai contra as regras do Oscar e poderia significar a retirada da indicação de Sofia Gascon. E as acusações vieram mesmo depois de Fernanda Torres pedir publicamente que os fãs brasileiros não atacassem outras produções. Carla Sofia Gascon se desculpou, retirou a acusação e reforçou elogios a Fernanda. Carla esteve no Brasil para divulgar Emilia Pérez e fez essa acusação ao menos 2 vezes. Nessa retratação, ela disse que estava se referindo aos discursos de ódio das mídias sociais que ela tem vivenciado. E disse que Fernanda tem sido uma aliada e que ninguém diretamente ligado a ela foi nada além de solidário e extremamente generoso. Depois, críticas explodiram. Isso porque a jornalista Sarah Raj, que mora no Canadá, expôs comentários de teor racista e xenófobo da principal atriz do filme em uma rede social. As postagens serviram de combustível para os críticos de Emilia Pérez. No olho do furacão, pediu desculpas pelas postagens ofensivas. Ela mandou um comunicado para a revista Variety. Ela disse, como alguém de uma comunidade marginalizada, ela conhece bem o sofrimento e lamenta profundamente aqueles que causou dor. Os internautas resgataram posts no X, o antigo Twitter, nos quais a atriz fala de islamismo, do caso George Floyd e até do Oscar. E depois de tantas controvérsias, a estrela de Emilia Pérez foi afastada da reta final da campanha do filme, o que deixa incerto o futuro da atriz e do próprio longa-metragem na cerimônia do Oscar. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é Emilia Pérez e Carla Sofia Gascon. Como o filme, com 3 indicações ao Oscar, foi de queridinho de Hollywood ao centro das polêmicas. Minha convidada é Marina Persson, cineasta e apresentadora. Quarta-feira, 5 de fevereiro. Marina, que bom ter você aqui com a gente no assunto, para falar de um assunto que está dando o que falar. Eu vou entrar daqui a pouco no filme Emilia Pérez, mas antes, eu não posso deixar de te perguntar como é que um filme com 13 indicações e com uma protagonista que foi indicada também para melhor atriz, sai da condição de queridinha de Hollywood ou de favorita para ganhar, para levar a estatueta e entra numa trajetória descendente tão abrupta. Conta pra gente o que aconteceu com Carla Sofia Gascon. Pois é, com o Carla Sofia Gascon e com o próprio filme Emilia Pérez, né, Natuza? Porque o que acontece é que a votação do Oscar, dessa temporada de premiação que começa ali com o Globo de Ouro, depois chega no Oscar,
chama atenção para todos os títulos que estão ali na competição, tá certo? Então, lá em janeiro, quando saem os filmes que estão indicados em várias categorias, né, para o Globo de Ouro, esses filmes já atraem para si não só atenção, mas também um escrutínio, né? As pessoas começam a prestar atenção em todas as coisas que envolvem aquelas produções. E aí a gente tem isso, né? Um filme que estava no Festival de Cannes, que ganhou um prêmio do júri, que ganhou um prêmio pela atuação feminina, foi um coletivo, né? Um prêmio coletivo para todas as atrizes do filme e tudo mais. Então, assim, ele já começou a chamar atenção ali e ele estava indo muito bem. Ele foi bem no Globo de Ouro, ele ganhou o Globo de Ouro de Filme Internacional, e quando saíram as indicações para o Oscar, com 13 indicações, foi a maior quantidade de indicações para um filme falado em uma língua não inglesa. Claro que as atenções se voltaram para ele, né? E aí a gente teve, primeiro, os mexicanos detestando o filme, por inúmeras razões, mas né, eles consideraram que o filme fazia um retrato muito preconceituoso do México, né? Fizeram um recorte e uma visão muito colonizada, né, das coisas que o México tem. Então, começou primeiro com os mexicanos achando o filme muito ruim e muito preconceituoso, né? Eles não gostaram daquela visão, daquele exotismo antilatino que o filme faz. Aí agravou-se com o fato do diretor dizer que não tinha pesquisado muito a história do México para fazer um filme sobre o México, e ainda com outros comentários dizendo que países pobres falam a língua espanhola. Conversamos com o diretor de Emília Pérez, Jacques Audiard, falou sobre a escolha do elenco. Eu fui várias vezes ao México em busca de locações e de atrizes, mas chegou um momento em que o orçamento do filme aumentou muito. Era mais barato filmar na França. E aí a gente teve a questão trans, né, que foi abordada por, sei lá, talvez o maior filósofo sobre esse assunto que a gente tem hoje em dia, que é o Paul B. Preciado, assim, descascando o filme, né? E as críticas que o Paul Preciado fez, elas ecoaram no mundo inteiro. Então o filme foi, digamos assim, a curva dele, como você falou, é totalmente descendente. E o que está acontecendo com o Ainda Estou Aqui é o oposto disso, né? Então, por isso que hoje a gente tem visto muitas das especulações em relação ao que está acontecendo no Oscar, e a gente está vendo o Ainda Estou Aqui crescer nas possibilidades aí de trazer algum Oscar para casa. O filme brasileiro nunca chegou com tantas chances a uma premiação do Oscar. Ainda Estou Aqui recebeu reconhecimento por onde passou, mas mesmo antes de hoje, o caminho já era de sucesso, com mais de 10 premiações no Brasil e no mundo. Sorriam! O fato de Ainda Estou Aqui também estar entre os indicados a melhor filme, além de melhor filme estrangeiro, é óbvio que as chances deles são bastante reduzidas na categoria principal, mas o fato dele estar indicado também dá outra força imensa. É um respaldo para o filme que está sendo dado e é um respaldo para a candidatura dela. Bom, agora, além disso, né, além dos mexicanos testarem, além do filme ter sido considerado, assim, também detonado pela comunidade trans, puxaram a capivara da Carla Sofia Gascon e começaram a, enfim, desenterrar tweets que ela fez. E nem faz tanto tempo, coisa de 4 anos atrás, e eles são absolutamente, são deploráveis, né? Enfim, ela conseguiu realmente desagradar muitas comunidades ao mesmo tempo. Os internautas resgataram posts no X, o antigo Twitter, nos quais a atriz fala de islamismo, do caso George Floyd e até do Oscar. Essas postagens foram feitas entre os anos de 2020 e 2021. E aí isso fez com que a própria Netflix, né, que estava promovendo o filme, retirasse a Carla Sofia Gascon da campanha nessa reta final aí do Oscar, porque, como a gente sabe, né, as indicações são uma coisa e a votação para os vencedores ela é totalmente separada. Ela começa agora no dia 11 de fevereiro e vai até o dia 18. Então, tudo que acontece nessa época,
de votação e pré-votação é muito importante para o que vai acontecer com o filme. E o que a gente está vendo é justamente as chances do Emília Pérez se desmoronarem, né? E tá um clima meio ame ou odeie, né? Porque algumas pessoas gostam do filme, apesar de todas as controvérsias, e muita gente detesta. Então, é um filme que está movimentando muitas emoções aí. Marina, eu ouvi muita coisa de podcast, li muita coisa na imprensa americana e tem alguns conceitos recorrentes. A primeira é de que ela acabou lidando muito mal com a história das postagens, demorou para pedir desculpa, ficou muito na defensiva. E o segundo ponto é que, em dado momento, numa entrevista, ela tenta trazer a Fernanda Torres, insinuando que o desgaste com ela vinha de pessoas próximas da equipe, teve que recuar porque foi muito ruim. Fernanda Torres me parece que tem uma imagem boa, porque muitos diziam que Fernanda Torres é uma mulher elegante, que jamais entraria numa situação assim, que inclusive fez vídeo para pedir que não se criticasse nenhuma das indicadas, e por aí vai. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Essa questão dessa acusação sem fundamento, né, de que pessoas no entorno de Fernanda Torres falaram mal de mim e do filme, isso é uma coisa tão vaga e tão irresponsável que isso pegou muito mal, né? E aí o que eu vi depois foi que ela tentou fazer um tipo de defesa parecida com essa, quando ela disse que depois que os tweets dela começaram a aparecer, esses tweets antigos, né? Ela falou isso, que ela estava sendo condenada sem direito a julgamento e que ela estava sendo vítima de uma grande conspiração. E eu acho que esse tipo de argumento é muito fraco, né? Sí, la verdad que están siendo momentos muy, muy difíciles estos dos días. Pero primero, antes de empezar, lo primero que quiero hacer, sin lugar a dudas, es pedir disculpas y mis más sinceras disculpas. Esse pedido de desculpa vem no mesmo dia que Carla se retratou depois de acusar pessoas que trabalham no ambiente de Fernanda Torres de falarem mal dela. Carla esteve no Brasil para divulgar Emília Pérez e fez essa acusação ao menos 2 vezes. Nessa retratação, ela disse que estava se referindo aos discursos de ódio das mídias sociais que ela tem vivenciado. Depois de dizer que ela estava sendo condenada sem julgamento, sendo que está todo mundo querendo saber o que ela tem a dizer, eu vi vários veículos, vários telejornais. Aí ela chora, daí ela não se defende, ela simplesmente se coloca no papel de vítima. Ela não está fazendo uma boa defesa, ela não está conseguindo contornar essa situação de um jeito digno, digamos assim. Então, quando eu falei do filme pela primeira vez, eu publiquei um vídeo no Instagram, eu inclusive elogiava ela, porque ela esteve aqui no Brasil com o diretor Jacques Audiard, eles fizeram uma pré-estreia, com muita gente, foi uma pré-estreia assim, que estava realmente um público gigante, um público cheio de pessoas da comunidade LGBT. Então, assim, era uma coisa para ser grandiosa e para as pessoas gostarem do filme. E eu achei ela uma mulher interessante, né? Só o fato dela ser a primeira mulher trans indicada ao Oscar na categoria de melhor atriz é um baita de um feito, né? Assim, isso é um ganho para a comunidade LGBT gigante, né? Quando uma sobe, todas sobem, né? Uma pessoa como eu, uma pessoa como muitas de mim, é muito lindo, assim. É uma quebra de preconceito que vai além da tela de cinema. Então, assim, por mais que eu tenha críticas em relação ao Emília Pérez, a atuação da Carla Sofia e até dias atrás eu estava admirando a figura dessa mulher. Isso meio que se desmontou com esse passado dela que está aparecendo, você entende? E isso que você falou, a reação dela, para mim, foi a pior possível. Ela escreveu uma nota há algumas horas, ela concedeu uma entrevista em espanhol à CNN, falou que como integrante de uma comunidade marginalizada, que ela conhece esse sofrimento bem demais, que se arrepende profundamente de ter causado dor, porque veja, só para entrar um pouco nas mensagens, ela fez
Ela fez uma mensagem falando do George Floyd. Ela postou também uma mensagem sobre a comunidade muçulmana. Ela postou uma mensagem sobre Hitler e ela ainda fez o que pareceu ou foi interpretado como troça no Oscar de 2021, salvo engano, foi quando Parasita, não é isso? Concorreu e ganhou o filme? Não, foi quando Nomadland. Ela fez esse tweet, era justamente isso. Parece que eu estou vendo um festival de cinema latino ou afro-coreano. Afro-coreano, exatamente, de inclusão e do 8 de março. Assim, ela realmente consegue se indispor com todas as lutas identitárias, com todas as comunidades, né? O Oscar trouxe para ela um lugar de destaque e de responsabilidade que ela acho que talvez ela nunca tenha imaginado que fosse um dia ter. E me surpreende também o fato dela não ter pensado nisso quando a campanha do Oscar começou mesmo, entendeu? Será que ela não imaginou que as pessoas iam procurar saber mais sobre ela, sobre quem ela é, sobre o que ela pensa? A atriz Carla Sofia Gascon foi excluída da divulgação de Emília Pérez e da campanha para o Oscar depois da descoberta de publicações com teor racista e xenofóbico. Segundo a revista The Hollywood Reporter, Carla não aparece mais no cartaz do filme na exibição que vai acontecer em Nova York, nem participará de eventos em Los Angeles. A homenagem que ela receberia num festival de filmes no próximo domingo, nos Estados Unidos, também foi cancelada. Agora, Marina, evidentemente que tem, por tudo que você já nos contou aqui e por todas as evidências também, tem um aspecto em que a própria Carla Sofia Gascon se afunda. Mas o quanto a transfobia também ajudou a engrossar essa reação ao filme? Te parece que isso também pesou? Natuza, a gente não pode negar que a gente vive num mundo muito transfóbico, mas quando a gente pensa que a primeira autoridade, né, sobre o assunto, uma pessoa que tem um lugar de fala tremendo, que é o Paul B. Preciado, que é um homem trans, ele foi a primeira pessoa que levantou as questões que estavam no filme, eu acredito que é difícil a gente dizer que a Carla Sofia está sendo vítima de transfobia. Está tudo muito misturado. Eu acho que é difícil avaliar como sendo mais uma coisa ou mais outra coisa, porque se o próprio filme, você fazendo uma análise mais cuidadosa, você consegue enxergar muitas coisas transfóbicas dentro do próprio filme Emília Pérez, aí é difícil, sabe, para mim fazer essa avaliação. Talvez a transfobia esteja mais engendrada, né, a nossa existência do que a gente gostaria de acreditar. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com Marina Persson. Você citou 2 vezes o filósofo espanhol, o Paul B. Preciado, e eu queria entender o que ele disse acerca do filme Emília Pérez. Primeiro, ele criticava muito essa exotização antilatina, esse retrato que o filme faz, né, desse retrato do México, onde só tem narcotraficantes, bandidos, violentos e pessoas sem escrúpulo, sobretudo num mundo atual em que a gente tem o Donald Trump como presidente e querendo deportar todos os imigrantes, né, para, enfim, para os seus países. Depois ele fala, a questão da transfobia, ele cita algumas coisas. Primeiro, a questão da fala mesmo, né, da Emília Pérez, do Manitas, quando ele contrata a Rita para fazer a transição. E aí ele usa tem uma questão de linguagem que é muito importante para a comunidade trans, que é assim, a pessoa não quer virar mulher ou virar homem. Isso é um termo que as pessoas trans não usam. O que elas dizem é que elas sempre foram o que elas são, né? Então a pessoa, simplesmente quando uma pessoa trans nasce, dizem a ela que ela pertence ao gênero diferente com o qual ela se identifica. E isso é uma questão que está um pouco ignorada ali no Emília Pérez. É uma questão de linguagem, é um detalhe, mas que
pega muito fundo, né, nas pessoas trans. A outra é que toda a transição da Emília Pérez, ela é feita numa perspectiva médico-cirúrgica, que também é uma baita de uma questão, né? Então, por que para você se conseguir ser reconhecida no gênero com o qual você se identifica, você tem que passar por uma validação cirúrgica? E aí eu acho que também tem a questão do musical, de ter feito aquelas letras, tratando a questão como se fosse simplesmente material para entretenimento. Tem códigos dentro, né, desse léxico aí da comunidade trans que o filme fere. E a outra coisa que também tem a questão racista, porque quando o Humanitas é o traficante sanguinolento e ainda está identificado como homem, ele está todo tatuado, ele tem a pele escura, e aí ele compra, na verdade, esse corpo, né, e essa nova pele, ele troca de pele literalmente, né, isso ele diz, canta, na verdade, né, não diz, ele canta numa das músicas, e aí ele vira essa mulher branca e loira, supostamente bondosa, mas que no fim se revela que ela continua tão má quanto o Humanitas era quando era homem. Então, e aí tem essa imagem que ele usa, essa metáfora, que na verdade a mensagem que o filme passa é de que essa mulher trans na verdade, é um lobo em pele de cordeiro. E hoje, Marina, quem é que está como favorita à estatueta de melhor atriz? Essa é fácil. Essa é fácil? Conta, então conta. Não, eu tô brincando. Essa é fácil e eu já sei a resposta pela animação. É que a gente tá muito na torcida, a gente tá muito na torcida. Quer dizer, a gente viu a capacidade de mobilização, né, dos brasileiros em relação a uma coisa que, enfim, que realmente é muito extraordinário o que está acontecendo com o Brasil. E eu sempre falo, olha, gente, é o seguinte, a gente tem 3 indicações. Uma delas é inédita, que é a de melhor filme na categoria principal. Então, assim, a gente já ganhou. O Brasil está muito bem. As pessoas estão assistindo ao filme. O fato do Ainda Estou Aqui ter sido indicado na categoria de melhor filme está fazendo com que as pessoas assistam ao filme, o que já é, assim, é gigante. Agora, o que a gente está vendo nos últimos dias é, de fato, as nossas chances aumentarem. Tanto para o filme na categoria internacional, com tudo que está acontecendo, com essa curva descendente aí da destruição da reputação do Emília Pérez. Então, assim, filme internacional a gente tem muita chance, sim, né? Estamos ganhando cada dia mais chance. E a Fernanda Torres já foi apontada por mais de um veículo como uma das favoritas, tá? Basicamente, o que a gente entende hoje está entre ela e a Demi Moore. Hoje, o que dizem é que está entre a Demi, que é uma atriz querida, que é uma atriz conhecida, que é uma atriz que tem uma carreira extraordinária em Hollywood, que nunca tinha sido indicada. Mas ela, assim, ela já foi um dia a atriz mais bem paga de Hollywood. Quer dizer, as pessoas talvez pensem que talvez seja a hora dela. Talvez, os votantes, estou dizendo, né? Então, eu acho que a Demi tem muita chance. Mas a Fernanda Torres é novidade. As pessoas estão assistindo ao filme agora. O filme está mais fresco na cabeça de todo mundo que vota. Então, isso é uma vantagem eu acho que nessa hora, isso é uma vantagem. Tem a história da mãe dela ter sido indicada em 99, tem a história de que as pessoas estão amando o filme, a temática do filme, de contar a história dessa mulher, que, enfim, de falar da ditadura militar no Brasil, de falar da opressão dos militares. Então, tudo pode influenciar. Pois é, eu gostaria de, nesse momento, ser imparcial, mas eu não sou. Faz muitos dias que eu só penso em Fernanda Torres, então vou torcer aqui, estou torcendo enquanto você fala. Mas sim, as apostas dos veículos americanos ora estão com a Demi Moore e ora estão com a Fernanda Torres. Marina, que ótimo ter você aqui, foi um prazer te ouvir. Nossa, prazer é meu falar com você. Eu ouço o assunto todos os dias na minha vida, então amanhã vai ser a minha vez de me ouvir. Vou contar para todos os meus amigos, porque para mim é um grande feito estar aqui com você, que alegria, viu? Não, é uma alegria nossa ter você aqui. Um beijo bem grande e obrigada. Beijo enorme. Este episódio usa um áudio da Folha de São Paulo. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Lá você pode ativar as notificações, receber as principais notícias do dia direto no seu celular.
Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.